Vamos lá. Lucas e Lucas. Bem, cara, nós estamos no final do nosso programa. Agora, na verdade, esse cálculo numérico, ele propõe soluções numéricas para questões antes, antes trabalhadas num campo mais algébrico. E aí, então, como penúltimo tópico, nós vamos ver agora o polinômio interpolador de Lagrange. O que seria isso aí? Bem, nós estamos naquela mesma ideia ainda. Eu vou para laboratório, né? Eu vou ali pesquisar uma relação entre duas variáveis. E aí então eu posso no laboratório entender três ou quatro relações. Eu faço três ou quatro ensaios nisso aí, atribuindo valor para uma variável e vendo como que a outra se comporta. Então, por exemplo, eu posso para o laboratório entender a constante elástica de uma mola, né? Então eu aplico uma força aí de 100 newtons e para uma força de 100 newtons ela se deforma em 20 centímetros. Para uma força de 180 newtons, sua deformação é de tantos centímetros. Então eu faço alguns ensaios, tipo, eu aplico diferentes valores de força e encontro diferentes deformações para essa força. O que eu faço então? Eu posso então criar uma lei matemática, um modelo matemático que me permita então sugerir ou calcular valores que estejam além dessa tabela que eu montei. Então eu posso agora, com essa lei matemática, entender ou estimar pelo menos qual vai ser a deformação da mola quando nela é aplicada uma força qualquer. É só um exemplo. Então, eu fui para o laboratório e fiz testes com eventos, né, que relacionavam uma variável x a uma variável y. Então, eu sei que quando a variável x assume valor xo, a variável y assume valor yo. Quando a variável x assume valor x1, a variável y assumirá valor y1. Quando a variável x assume valor x2, y assumirá valor y2. Para um valor x3, eu tenho o valor de y3, tá ok? Aqui, qualquer que seja a variável x, variável y, claro, para que valha a pena você criar um modelo matemático numa relação entre x e y, eu tenho que primeiro entender se existe ou não uma forte correlação entre eles. Para mim aqui, eu já parto do princípio de que x e y existe entre eles uma forte correlação. Tá ok? Ou seja, o y depende fortemente do x. E aí? Nós já vimos que eu posso, dado uma tabela, criar um modelo linear de relação, quadrático, exponencial, logarítmico ou potência. Tudo bem? Quando eu faço na minha maquininha uma regressão com dados de uma tabela, a curva que eu obtenho, ela não se preocupa em contemplar todos os pontos da tabela, ok? Tipo, quando você lá na sua maquininha opta por fazer, ó, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Quando você opta por fazer uma regressão, seja ela linear, seja ela quadrática, exponencial, logarítmica ou potência em sua maquininha, a sua máquina lhe dá a curva que melhor se aproxima dos pontos da tabela. Não é isso aí? Aquela curva onde a espiga de milho se apresenta com menor dispersão possível. Tudo bem? Isso é válido. Agora, nós vamos propor o seguinte. Agora, eu vou propor a vocês a possibilidade de criar uma função polinomial, um polinômio interpolador. Quando eu falo de um polinômio interpolador, é um polinômio que vai certamente contemplar todos os pontos dessa tabela. Aí, aonde que o método aqui,
ele fica fora de cogitação. Por quê? Para que eu contemple todos os pontos de uma tabela, por exemplo, para eu criar um polinômio que contemple esses 4 pontos, eu tenho que ter um polinômio de grau 3. Para poder criar um polinômio que contemple 3 pontos, eu vou criar, então, um polinômio de grau 2. Então, o grau do polinômio é sempre uma unidade menor que a quantidade de pontos que eu queira contemplar. Tá ok? Então, eu vou criar polinômios interpoladores. Ô, gente, para polinômios de grau superior a 3, de grau 4, 5 ou 6, aí já cai em desuso. Então, eu vou fazer um exemplo no quadro. Eu vou colocar no quadro a fórmula de Lagrange, né? Vou fazer com você 1, 2, 3, 4 exemplos. Fazer uns 3 exemplos. E vou depois mostrar no gráfico, no GeoGebra, que realmente funciona. Então, a ideia agora é você não mais buscar uma curva que melhor se aproxima ou que melhor representa um conjunto de pontos. Eu agora quero criar um polinômio que vai passar por todos esses pontos. Uma das formas de fazer isso aí é usando o método de Lagrange. Eu vou chamar de polinômio interpolador de Lagrange. Aí existe uma fórmula de Lagrange, é só você aprender a usar essa fórmula aí. Lembre-se que nós estamos dentro de métodos numéricos, a gente repete, né, ações até encontrar um resultado satisfatório. Beleza? Então eu vou dar um pause aqui para poder, de repente, otimizar essa aula nossa e vou colocar no quadro já a fórmula de Lagrange. Tudo bem? E depois já dou um exemplo de como usar essa fórmula aí. Então, presta atenção. Eu posso agora obter polinômios que contemplam um conjunto de n pares ordenados, sabendo que quanto maior esse valor de n, quanto maior a quantidade de pares ordenados que eu queira contemplar, envolver no meu polinômio, maior vai ser o grau do polinômio. Então, por exemplo, eu posso ter, de repente, no plano cartesiano, eu fui para laboratório e pesquisei uma relação direta entre duas variáveis, então eu fiz uns 6 ensaios. 6. Você pode ter certeza que Lagrange vai te arrumar uma forma de escrever uma lei matemática, uma função polinomial que contempla esses 6 pontos. Você pode ter certeza disso. Só que, para uma função polinomial contemplar 6 pontos, tem que ser uma função de grau 5. Tipo, f de x igual a ax elevado à quinta, mais bx elevado à quarta, mais cx elevado ao cubo, mais dx ao quadrado, mais ex mais f. Então, fica monstruosa, quer dizer, não é viável para nós, tá ok? Fica muito braçal, tudo bem? Então, mas eu já vi alguns artigos sendo usados polinômios interpoladores até grau 3, grau 4, dá para fazer, tudo bem? Eu vou colocar no quadro um de grau 3. Fui, vou dar um pause aqui, depois eu volto com vocês. Vamos lá. Essa aqui é a formulazinha de Lagrange, ó. Bem, então vamos supor que eu tenho um experimento de laboratório, onde lá tem-se um y em função de x, tal como eu falei, de repente, da deformação de uma mola em função da força nela aplicada. E aí, então, aqui eu tenho um y em função de x, então, para x0 tem-se uma resposta y0, para x1 tem-se uma resposta y1, para x2 tem-se uma resposta y2, para x3 tem-se uma resposta y3. Então, eu quero montar um polinômio que, aplicando nele um valor de x qualquer,
com base nesses dados, nesses pares ordenados, eu quero um polinômio que nele, aplicando um valor de x qualquer, eu encontre uma resposta que tenha muito a ver com essa tabela aí, ok? Muito bem. E aí? Só que agora eu não vou buscar uma curva que melhor se aproxima desses pontos. Quando eu busco um polinômio interpolador, eu vou buscar uma curva, uma linha lá no plano cartesiano, que vai certamente contemplar, ter esses pontos sobre ela, tá ok? Aí qual é a fórmula de Lagrange? Ó, fórmula de Lagrange, polinômio interpolador de Lagrange. É um somatório, tá ok? Do produto da imagem dos pontos conhecidos pelos os fatores polinomiais de Lagrange, que eu vou calcular depois ali. Espera um pouquinho. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, y0 vezes L0. Esse y0 é um dado da tabela. Esse camarada aqui, ó, é um valor conhecido. y1 também é um dado da tabela. O y2 também está na minha tabela. E o y3 também. Então, eu vou calcular agora esses fatores polinomiais de Lagrange. Então, quem é esse L0? Quem é esse L1? Quem é o L2 e o L3? Quem são esses caras? Aí eu vou calcular. Vamos lá. Para calcular o valor de L0, entenda que eu vou criar um polinômio onde vai ficar um valor de x solto aqui, ó, um valor de x qualquer, arbitrário, tá ok? E nesse meu polinômio, eu posso aplicar um valor de x e encontrar a resposta à imagem, né, a ele correspondente. Então, esse x aqui, ó, esse x aqui é o meu x arbitrário. Ele aparece no cálculo de L0, L1, L2, L3. Quem é o x1, x2, x3? x1, x0, x2, x3 são valores de x de minha tabela. Então, vamos lá? Ó, para calcular o L0, eu vou fazer o produto x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Esse x aqui é um valor de x arbitrário. Ele fica solto no meu polinômio. x1, x2, x3 são valores da tabela, conhecidos. Perceba que, para calcular o L0, eu só não envolvo em cima o valor de x0. Essa é a pegada de Lagrange. Então, para calcular o L0, eu vou subtrair esse x arbitrário de todos os x's da tabela, excluindo o x0. Então, ó, x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Para calcular o meu denominador, embaixo agora, o x0, que é a minha referência. Então, eu vou de x0 subtrair todos os dados da tabela. Então, x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2, que multiplica x0 menos x3. Vamos lá. A mesma coisa eu faço para calcular o fator polinomial L1, que vai ser multiplicado pelo y1 aqui, ó, quando eu for montar o polinômio de Lagrange. E aí, fator polinomial L1. Agora, em cima, eu vou de x arbitrário subtrair todos os dados da tabela menos o x1, porque eu estou calculando o fator polinomial L1. Então, vai ficar x menos x0, x menos x2, x menos x3. Embaixo de x1, que é meu valor de referência agora, eu subtraio todos os dados da tabela. x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. Nessa mesma pegada, vou calcular então o fator polinomial L2 e agora o L3. Então, quem seria o fator polinomial L3? Em cima. Então, se eu vou calcular o fator polinomial L3, eu tenho em cima x menos x0, que multiplica x menos x1, x menos x2. x3 não entra. Embaixo, o x3 vai entrar em todos os produtos, né? Em todos os termos. x3 menos x0, x3 menos x1, x3 menos x2.
Ok? Então, isso é uma fórmula de Lagrange. Vamos lá. Então, quer ver? Vamos supor que eu estivesse calculando, depois escrevendo um polinômio de grau 10, que eu tivesse aqui na tabela, de repente, 11 pontos, 11 pares ordenados. Quem seria o meu fator polinomial L8? Ó, só um exemplo, dá um print aqui. Então, quem seria o meu fator polinomial L8? Vai ser igual a x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4, x menos x7, x menos x9, x menos x10. Então eu pulo x8, ok? Embaixo, x8 menos x0, x8 menos x1. Então, em cima, eu opero esse x genérico numa subtração com todos os x da tabela, excluindo o meu x do fator que eu queira calcular. E embaixo, do x de referência do fator, eu subtraio todos os x da minha tabela. Vou dar um exemplo numérico agora rapidinho para vocês. Aqui, ó. Vamos lá, então? Vamos fazer. Não aguenta mais uns 10 minutos aí, ó. Aqui, então, ó. Exemplo. Eu tenho uma tabela de pares ordenados, ou seja, eu no laboratório, né? Eu produzi artificialmente um evento e nesse evento tem-se o y dado em função de x. Quando x for igual a menos 1, o y vale 5. Quando x for igual a 0, o y vale 8. Quando x for igual a 3, o y vale menos 2. Quando x for igual a 5, o y vale 4. Tudo bem? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 pares ordenados, então eu vou criar um polinômio de grau 3. Alguma coisa ao cubo, né? X ao cubo. E aí? Vamos lá, então? Então, quem vai ser a fórmula de Lagrange para essa tabela aqui de valores? Então, o polinômio P em x vai ser igual a y0, ó, y0, y1, y2, y3, ok? Vamos lá. y0 vezes L0, y1 vezes L1, y2 vezes L2, y3 vezes L3. y0, 5, que multiplica, ó, aqui tá errado, ó. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Aqui eu fiz errado. Vamos lá. Aqui, y0 vai ser igual a 5 que multiplica L0. Deixa eu apagar aqui. Ó, mais y1, 8, que multiplica L1, mais, ó, então aqui eu tenho 5 que multiplica L0, mais 8 que multiplica L1, mais menos 2 que multiplica L2, ó, mais y3, mais 4 que multiplica L3. Então, ó, y0 que multiplica L0, y1 que multiplica L1, y2 que multiplica L2, y3 que multiplica L3. Então, tem que calcular agora quanto vale esse L0, esse L1, esse L2 e esse L3. Vamos lá? Vamos calcular aqui, ó.
Quanto vale aquele L0? Vamos comigo, vamos calcular aqui, ó. L0 vai ser igual a x arbitrário menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, sobre, aqui em cima, eu vou excluir o x0. Embaixo, o x0 vai participar de todas as operações, né? Vai ser um fator comum. x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Vamos calcular aqui? Vamos lá? Ó, rapidinho. X menos x1. x1 vale menos 1, vai ficar x menos menos 1, x mais 1. X menos x2, x menos 0, que multiplica x. X menos x3, x menos 3, ó. X menos x1, não, aqui, ó, vai ficar x. Espera um pouquinho, ó. Vamos aqui, ó. X menos x1, ó, fica x menos x1, esse é o x0, ó. X menos 0, que multiplica x menos x2, x menos 3, que multiplica x menos x3, x menos 5, sobre x0 menos x1, agora sim, ó, x0 menos 1 menos 0, x0 menos x2, menos 1 menos 3, e x0 menos x3, x0 menos 1 menos 5. Então, quem vai ser o meu L0? Vai ser igual a x que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 5, sobre menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Vai dar menos 6. Menos 1 vezes menos 4, mais 4 vezes menos 6, menos 24. E em cima, distributivo, x ao quadrado menos 3x, ó. X ao quadrado menos 3x, que multiplica x menos 5 por menos 24. Resultado, vai ser esse L0, vai ser igual a x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 15x sobre menos 24. Resultado da brincadeira: x ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais 15x sobre 24. Ok? Então, esse aí é o L0. Eu vou calcular agora o L1 e o L2 e já vou lhe dar pronto. Então, ó, esse é o L0. Vou dar um pause para apagar ali, aí eu faço o L1 e L2 com vocês. Espera um pouquinho. Ó, vamos lá? Agora vamos calcular o L1. Ó, L1. Quem vai ser o L1? Ó, x menos x0, que multiplica x menos x2, aqui eu pulo x1, né? Que multiplica x menos x3 sobre L1. Então, x1 agora vai entrar em todos os parênteses, né? x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. Aí vamos aqui, ó, vamos fazer, vamos lá.
x menos x0, ó. Vai ficar x menos 1, x mais 1, que multiplica x menos x2, x0, x1, x2, x menos 3, que multiplica x menos x3, x menos 5, ó. E aqui embaixo vai ficar x1, 0, menos, ó, x1 menos x0, 0 menos 1, 0 mais 1, 0 menos 3, 0 menos 5. Resultado. Vamos chegar aqui, ó. Distributiva, x ao quadrado menos 3x, x ao quadrado menos 3x, mais x menos 3, que multiplica x menos 5 sobre 1 que multiplica menos 3 que multiplica menos 5. Vai ficar assim, quer ver? Ó? X ao quadrado menos 2x, ó, menos 3x mais x, menos 3 que multiplica x menos 5 sobre menos 3 vezes menos 5, 15. Eu vou chegar aqui, ó. X ao cubo, ó. X ao cubo menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 5x ao quadrado, ó, agora traz o 5, menos vezes menos, mais 10x, mais 15, sobre 15. Vamos colocar aqui, ó, porque vai ser o nosso L1, ó. O nosso L1, vou colocar aqui embaixo, o L1, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 5, menos 7x ao quadrado, menos 3x mais 10x, mais 7x, mais 15, sobre 15. Aí, então, ó, eu tenho esse 8, ó, o 8 mais 8 que multiplica L1, x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 7x, mais 15, sobre 15. Vamos lá? Então eu vou fazer agora, eu vou fazer aqui no quadro, eu vou adiantar para vocês, eu vou fazer o L2, L3 e vou expor ali, para depois a gente terminar isso juntos, ok? Vamos lá. Ali, ó, desenvolvi, então quem vai ser o L2? L2 vai ser igual a, desenvolvi lá, ó, aqui em cima eu vou suprimir o x2, tá vendo? Embaixo eu coloco ele em todas as operações. Realizei a operação, cheguei aqui, ó. Depois você dá um print para conferir com o seu. Esse aqui é o meu L2. Então aqui eu vou ter, ó, então menos 2, ó, menos 2 que multiplica x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 5x sobre menos 24. Ok? Mais, aí vai faltar ali, ó, 4 que multiplica agora o L3. Vou calcular o L3 aqui, espera um pouquinho. Aqui, ó. Esse também é o L3, ó. L3, x menos x0, menos x1, menos x2. Embaixo, aí eu escrevi esse fator polinomial aqui, ó. Aí vai ser igual a 4 que multiplica x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 3x sobre 60.
Tudo bem? Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Como é que eu vou resolver isso aqui? Aí eu vou trabalhar com a maquininha minha com 3 casas decimais. Eu vou dividir esse coeficiente aqui por esse valor para multiplicar todo mundo. Eu vou então calibrar minha maquininha para 3 casas. Vou fazer isso para todos eles, ó. Tá vendo? Então, ó, eu escrevi y0 vezes L0, y1 vezes L1, y2 vezes L2, y3 vezes o L3 aqui. Como é que eu vou resolver isso agora? Eu vou aqui, ó, eu vou dividir em cada parênteses desse, eu vou dividir o fator que multiplica o parênteses pelo denominador. Vai dar um valor aqui decimal. Então eu vou usar 3 casas decimais, ok? Então vai ficar aqui, ó, 5 dividido por 24. Aqui, 8 dividido por 15, 4 por 60 e menos 2 por 24, menos 24, tá ok? Vou fazer isso, vou calibrar minha maquininha para 3 casas decimais. Vou colocar lá. Ó, aí foi o que eu fiz, ó. Dividi 5 por menos 24, deu menos 0,208, que multiplica todo mundo aqui, ó. Beleza? Aí eu dividi cada coeficiente desse pelo denominador e multipliquei pelo parênteses. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar aquele distributivo, ó, vai pintar um termo de grau 3, de grau 2. Então, os elementos que aparecem aqui, eu vou depois operar com os daqui, porque isso aqui é uma soma, vendo? É um somatório só. O que eu vou fazer então? Eu vou desenvolver aqui e vou organizar aqui, ó, elementos de grau 3, de grau 2, grau 1, grau 0. Para depois operar entre eles e montar o meu polinômio no final aqui. Tudo bem? Então, ó, eu vou desenvolver esse produto aqui e vou expor aqui embaixo todos os termos. Depois operar um com um. Você entende que eles, ó, esse vezes esse, eu vou ter que somar com esse vezes esse. Né? Então, eu vou somar os termos de grau 3, os termos de grau 2, termos de grau 1 e termos de grau 0, que é o termo independente. Vou fazer isso lá.